Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Religião Material. Meu nome é Patrícia Souza, eu sou professora de Ciência da Religião, pesquisadora em Religião Material, essa disciplina que eu tenho ministrado no programa de Ciência da Religião da PUC de São Paulo. E hoje a gente está aqui para conversar mais um pouco sobre esses aspectos tão interessantes das religiões que a gente percebe através dos sentidos. A religião material procura se concentrar em como nós aprendemos as religiões através da experiência corpórea, mais do que pelos conceitos. É claro que a gente sabe que todas as religiões tem suas crenças, suas doutrinas, seus valores, mas tem muito das religiões que a gente absorve pela nossa percepção sensorial e sem ter muita consciência disso. Então, mesmo as pessoas que se dizem sem religião, né, elas acabam sendo influenciadas pelas religiões de alguma maneira e de uma forma que elas nem percebem. Então, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre as religiões como esse pano de fundo que aparece nas coisas do dia a dia e que a gente nem se dá conta. Então, mesmo quem fala, eu sou ateu, eu sou agnóstico, ou o famoso católico não praticante, né? A gente vai perceber um pouquinho como é que a religião, principalmente as religiões de maioria, acabam moldando primeiro, a nossa forma de agir, né? A nossa postura, o nosso modo de vestir, o nosso modo de se comportar socialmente, né? E, eventualmente, esses comportamentos acabam se transformando em pensamentos, em conceitos. Então, é uma inversão. Em vez da gente dizer que, né, os pensamentos geram comportamentos, é claro que isso acontece também, né? Mas o contrário também é muito frequente, né? Que pelo corpo, pelas posturas que a gente toma, pelas atitudes, pela forma como a gente escolhe viver em termos corpóreos, né? Isso também vai fazer com que a gente aprenda certos valores. Então, para começar aqui com um exemplo, né? O Brasil é um país majoritariamente cristão, né? Principalmente católico, né? Então, a maioria de nós, mesmo que quando a gente é de outra religião ou quando a gente se diz não religioso, a gente acaba comemorando Natal, Páscoa. Tudo bem que isso às vezes acaba sendo um pretexto para comemoração, sem que a gente pense muito sobre o significado. Mas tem algumas comidas, por exemplo, que são eleitas dessas ocasiões. Então, por incrível que pareça, o cardápio vem da religião. Então, é muito comum que no Natal tenha lá um pernil de porco, que tenha porco de alguma maneira, né? Por quê? A carne de porco, principalmente no catolicismo medieval, era o que era uma das marcas dos cristãos, né, em relação a outros europeus que eram judeus ou que eram muçulmanos e que suas religiões não permitiam que eles comessem porco, né? Então, aqueles que comiam a carne de porco eram cristãos. Inclusive, é muito interessante se a gente vai para a Espanha e a gente vê aquelas lojas assim com pernis, aqueles pernis pata negra, né, pendurados assim, né, expostos bem na frente da loja, isso vem dessa época. Então, né, os donos desses armazéns, desses lugares que vendiam comida, eles já penduravam um pernil de porco ali como um sinal de, olha, eu sou cristão. Então, inclusive a igreja, né, católica medieval usava isso um pouco como um teste para saber quem era herege. Então, as pessoas eram obrigadas a comer carne de porco para provarem que elas eram cristãs. Então, né, isso foi, claro, né, hoje não é mais assim, mas isso foi evoluindo, mas a carne de porco ficou, né, como esse símbolo cristão, mas que a gente já não associa mais como um símbolo cristão, mas muitas religiões
se recusam a comer um porco. Talvez o porco seja o animal mais recusado, mais rejeitado, né, nas dietas alimentares. E aí ele acaba ficando com o cristianismo. E mesmo assim, se a gente pegar aí, né, o cristianismo da Igreja Adventista, né, eles também não comem a carne de porco. Mas só para dar uma, né, para ilustrar como a gente às vezes acha que está fazendo certas escolhas, né, mas a gente escolhe sempre dentro de um espectro limitado. Então, com roupa acontece a mesma coisa, né? A gente tem um certo jeito de se vestir. Isso fica muito claro na vestimenta da mulher, especialmente, porque desde sempre nas religiões, né, tem essa questão de cobrir o corpo da mulher mais do que o do homem. Claro que o do homem também tem aí os seus estereótipos, as suas regras, né, especialmente se for, né, um homem religioso. Mas sempre houve a questão de cobrir o corpo da mulher. Então, né, a mulher que se veste de forma indecente, né, dita indecente, ou né, que mostra demais, né? Então isso tudo vem de uma certa moral religiosa, né, muito antiga e não só do cristianismo, mas de várias religiões. E é muito interessante como esses valores são incorporados, né? Porque a priori não é que alguém pergunta para a gente, olha, você concorda com essa maneira de se vestir? Como é que você quer se vestir? Não, desde criancinha, né? A mãe já veste a gente de uma determinada maneira, porque como, né? Ela aprendeu e é a cultura, né? E aí aquele modo é reproduzido. Então, a gente primeiro internaliza, né, regras que vêm do exterior e depois a gente externaliza essas regras que foram interiorizadas. Então, as religiões é, nos ensinam muito dessa maneira. As religiões incutem valores em nós desse modo, né, fazendo com que a gente internalize um hábito, um, um modo de comer, um modo de se vestir, um modo de se portar socialmente. E depois, mesmo quando a gente não está na esfera religiosa, a gente não está num momento, num ritual religioso, num ambiente religioso, a gente continua, de uma certa forma, reproduzindo, né, isso que foi internalizado. Então, eu sugeriria para vocês, né, comecem a observar símbolos religiosos, comecem a observar aquilo que as imagens nos locais religiosos, ou até imagens religiosas em locais não religiosos, que a gente vê um monte no dia a dia, que imagem, que sensação eles transmitem a você? Né? Você se identifica, você percebe? Isso é muito interessante, porque normalmente com as religiões com as quais nós estamos acostumados, a gente é como se a gente deixasse de ver esses sinais, esses símbolos. A gente sempre nota da religião do outro e da nossa como se fosse o normal, né? Então, esse é um grande teste, inclusive, de autoconhecimento, quando a gente começa a observar no ambiente que a gente vive, né, que símbolos, que mensagens religiosas chegam até nós o tempo todo. Então, hoje eu trouxe algumas imagens para deixar mais claro isso que eu quero dizer para vocês e para fazer esse convite né, a uma observação. Então, olhem só que interessante, por exemplo, aqui nessas imagens, né? São imagens cristãs, claro que a gente não vê elas assim todas juntas, né? Como elas estão aparecendo aqui, mas de vez em quando aí a gente vai numa igreja ou no outro, num museu de arte sacra, e a gente se depara com esse tipo de imagem. Agora vamos imaginar se a gente fosse aqui de outro planeta e alguém, né? E aí a gente se deparasse, a gente fosse investigar a Terra e a gente se deparasse com a ideia de religião. E aí alguém mostrasse para nós essas imagens, falando, olha, isso é religião, isso religa as pessoas com algo divino.
né? Aí a gente olharia, né? Nossa, mas como assim, né? Como isso religa? Olha quanto sofrimento, né? Então, qual é a minha experiência de cristianismo quando eu me deparo com esse tipo de imagem, né? Então, tem algumas que são realmente muito dramáticas. Se a gente olhar essa aqui da Idade Média, né? Essa mais antiga, né? Olha isso, né? O sangue jorrando, né? Então, assim, é muito impactante. Claro que se eu sou cristã, né? E eu entro numa igreja e vejo uma imagem dessa, né? Isso não me impressiona, porque eu sei o significado, eu sei o simbolismo, né? Mas talvez isso tenha uma ação inconsciente, né? Aquilo, né? Uma imagem muito forte, e eu posso, né? É comum, né? Se falar daquela questão da culpa, né? Porque imagina se alguém morreu, né? Conforme diz a doutrina, se alguém morreu para me salvar, né? E morreu dessa forma é bastante pesado. Então, quer dizer, essa é uma experiência possível de cristianismo, né? Olha essa imagem aqui, né, do canto, ela é bem forte, né? Entretanto, eu posso trabalhar o cristianismo de outra maneira. Qual seria, por exemplo, a minha sensação de cristianismo se eu tiver numa capela como essa aqui? Completamente diferente, né? Então aqui eu posso ter uma, né, pensando nesse exercício aí de ser alguém de fora que não conhece a religião, né, e alguém me apresenta essa experiência sensorial, né, nesse lugar calmo, claro, com o céu azul, né, com cores mais claras, né? Então assim, é uma outra sensação de cristianismo, né? Então, aqui eu tô, né, eu coloquei de propósito essas imagens bem contrastantes para a gente perceber como muitas vezes, independente do significado, né, o ambiente material faz com que a gente vá para um lado ou para outro em termos de sensação, né? E religião passa pela questão sensorial, né? A gente tende a descartar esse dado como se religião fosse algo mental, racional, mas inclui também essa experiência sensorial e talvez ela seja até mais preponderante do que a questão de conteúdo e do raciocínio, né? Só que essa não passa pelo nosso filtro consciente, então ela fica lá produzindo um certo efeito que a gente não percebe. Olha que interessante aqui, né? Uma outra coisa aqui, ó, que é do dia a dia, né? Uma palavra cruzada, né? Então, algo que é um entretenimento, mas que aqui está sendo usado para um propósito religioso. Então, olha que interessante, né? Como a gente vai se apropriando, às vezes, de objetos que não são religiosos e a gente reforça a religião. Então, às vezes, né, a gente percebe isso, né, que o dia a dia vai trazendo elementos que, sem a gente perceber, ficam ali mandando sinais. Então, mesmo que eu não compre aqui, ó, essa palavra cruzada, que é religiosa, né, porque aqui muito provavelmente quem vai comprar vai ser uma pessoa religiosa que sabe, que conhece bem a Bíblia, né, porque tem condições de fazer né, essa atividade, né? Mas eu passo na frente de uma banca e eu vejo isso lá. Ou, né? Olha essas imagens aqui, que interessantes. Porque isso aqui todo mundo está sujeito a ver, né? A qualquer momento na rua. Então aqui a gente tem um caminhão, né? Que tem essa foto de Jesus também muito dramática, com essa coroa, né? Com os espinhos enormes, né? E ele está sangrando com esse olhar assim muito perplexo, né? Como se ele estivesse vendo muito além, né? Lógico que a gente não fica fazendo essa reflexão toda no trânsito, quer dizer, eu fico, né? Porque eu estou acostumada a ficar prestando atenção, né, nesses símbolos religiosos que aparecem em lugares não religiosos, né? Porque aqui a gente estava na rua, eu estava dirigindo
E aí tudo que eu vou vendo de religião, eu vou fotografando, isso vai virando meu material de pesquisa. E aqui do lado, né, é, talvez menos perceptível, né, mas a placa desse carro, né, Exu. Então, olha que interessante. Então, é certamente alguém da Umbanda, alguém do Candomblé, né? É, pode ser que essa placa tenha vindo, né, por acaso? Pode ser, mas eu já vi muitas. Então, eu suspeito, né, que a pessoa tenha escolhido, deliberadamente, esse tipo de, né, queira, né, ter colocado isso no seu carro, talvez por proteção, talvez para expressar a própria identidade, né, uma pessoa religiosa, de uma religião afro-brasileira, seja como for, né, uma outra pessoa que também seja dessa religião, quando ela vê essa placa, né, ela vai se identificar, né? Talvez ela pense, nossa, tem mais gente, olha que legal, não sei. Ou pode ter o efeito inverso, né? Quando a gente pensa, se a gente pensar em conflito religioso, já que as religiões afro-brasileiras têm esse histórico de serem perseguidas, né? Então, tem esse outro lado, né? De qualquer forma, é interessante ter essas duas imagens, né, juntas, porque o cristianismo não impacta tanto, porque é uma religião de maioria. Então, mesmo se a pessoa for budista, for do candomblé, for judia, né, ver Jesus Cristo não é uma coisa que talvez chame tanta atenção. Agora, uma placa, né, escrito Exu, porque é uma religião de minoria, chama mais atenção. De qualquer maneira, né, a gente pode olhar aqui também para a questão do vestuário, né? Então, essa aqui é uma reportagem que saiu numa revista, numa das edições da revista super interessante, no ano de 2016. Aí eu guardei essa matéria porque eu achei muito boa para fazer uma reflexão. Então, aqui a gente tem, né, vários tipos, né, de roupas com diferentes graus assim, né, de cobrir o corpo da mulher, né? Então a gente olha aqui, ó, essa roupa azul, né, que é a mais coberta, onde a mulher fica mais escondida, é da Arábia Saudita, né? Depois a gente tem essa roupa preta aqui, que é o niqab, né, que é típica do Egito. Aí a gente vai ter essa vermelha aqui, que é do Iraque, né? A gente vai ter essa outra aqui, né, que é mais comum no Líbano, né, e assim por diante. E essa verdinha aqui está mais para a Turquia, né? Na Turquia também, né, algumas mulheres não usam véu. Então a gente vai vendo assim uma escala, né, quase que da liberdade da mulher de se vestir e possivelmente, né, uma escala de liberdade da mulher em geral. Mas o que é mais interessante sobre essa pesquisa é que essas mulheres nesses países foram perguntadas, né, a, qual tipo de vestimenta que você acha que é adequado para uma mulher? E aí, muitas delas iam respondendo, né? Ah, eu acho que é a burca, eu acho que é o niqab, ou é o chador. Então, para uma mulher ocidental, às vezes isso é um pouco impactante, porque parece uma falta de liberdade. Mas essas mulheres respondem, né, que esse tipo de roupa que elas usam é o adequado, né? Porque tem a ver com a cultura onde elas estão inseridas, porque elas foram educadas dessa maneira. Então, se a gente, né, se nós mulheres ocidentais estivéssemos nessa cultura, nós provavelmente concordaríamos, né, e diríamos, olha, esse é o modo adequado, né, para uma mulher se vestir. Então, aqui também é mais uma prova de como, né, as religiões são internalizadas, né, e depois externalizadas, né? Quando eu falo isso, eu estou usando aqui o conceito de um autor bem conhecido da sociologia, que é o Pierre Bourdieu, e esse conceito dele se chama hábitos, né? É tudo isso que a gente internaliza e depois, sem perceber, a gente externaliza. E tudo isso está ligado ao corpo. O Bourdieu vai dizer exatamente
que essa internalização e externalização é feito pela via corpórea, não é algo conceitual, não é um conceito que eu aprendi e depois eu repito em palavras, mas são gestos, posturas, modos de comer, modos de se vestir. Então, se a gente olhar para essa esfera material, para os objetos, para a arquitetura, para as práticas corporais, nós percebemos então que a religião material faz sentido. Eu consigo estudar uma religião a partir, não dos seus conceitos, mas daquilo que ela expressa materialmente. E pela via desse estudo, né, eu começo a entender como essas religiões vão construindo seus devotos. Então, cada religião cria uma espécie de ambiente sensorial, né? As religiões têm suas comidas, ou seja, seus sabores particulares, seus cheiros, né? Por consequência, suas músicas, seus sons, às vezes tem sinos, tigela tibetana, né? Cada religião vai ter os seus sons, cada religião vai ter suas cores, e aí, uma vez que eu estou inserida naquele ambiente sensorial, né, eu vou me modelando para um certo tipo de comportamento, e esse comportamento vai gerando em mim ideias, conceitos, né, como esse que eu acabei de exemplificar através do modo de vestimenta islâmico, né, onde a mulher, né, por ela se vestir daquela maneira, ela entende que o papel da mulher, né, é um papel determinado. Então, essa é uma das maneiras, né, de generificar, né, pela vestimenta, né? Então, eu não apenas ah, né, digo, né, defino em termos de conceito, mas eu ensino, eu incentivo, né, certas generificações a partir dessas questões materiais. Então, eu deixo aqui como uma sugestão de exercício para você nos próximos dias. Tente observar aí no seu dia a dia o que é que você faz que tem a ver com alguma religião, ou que você pratica, ou que você não pratica, mas que você percebe que venha, né, de algum local religioso que você faz e nem percebia. Se você perceber alguma coisa, deixa o seu comentário para mim, tá bom? Eu agradeço a atenção e a audiência de vocês. Até a próxima.